Olá, seja bem-vindo ao Itaecoturismo. Meu nome é Rafael Predabon e eu vou acompanhar vocês numa grande aventura. Aqui no Ecopark você vai ter a oportunidade de trilhar as trilhas ecológicas e fazer o passeio sobre as trilhas suspensas do arborismo. Além dessas atrações, o Grupo Itaeco também oferece outros atrativos, como o passeio de funicular, a tirolesa e o paintball. Vamos aproveitar o nosso passeio para revisar alguns conceitos fundamentais da ecologia. Na ecologia, nós temos níveis fundamentais de organização dos seres vivos. O conjunto formado por todas as populações de um mesmo ambiente formam a comunidade biológica. Aqui no Ecopark, nós temos várias populações de árvores, de plantas inferiores e de animais. Todas as populações do Ecopark, de plantas e de animais, estão devidamente catalogadas. Aqui no Ecopark você vai encontrar uma placa com a indicação de todas as espécies de animais e de plantas desse ambiente. Cada população, na sua comunidade, ocupa um habitat específico. O habitat é o lugar onde cada espécie vive. E aqui no Ecopark nós temos uma grande diversidade de hábitats, tanto hábitats naturais quanto hábitats artificiais ou habitáculos, como nós chamamos. Esse é um exemplo de um habitat artificial que simula o hábitat natural de várias espécies de gansos e patos. Cada espécie de ser vivo tem um nicho ecológico. O nicho diz respeito ao conjunto de comportamentos de cada espécie. Os hábitos alimentares, a que hora do dia eles se alimentam, que horas do dia eles dormem, o que eles comem, tudo isso faz parte do nicho ecológico de cada espécie. A comunidade biológica do Ecopark e o ambiente que forma toda essa estrutura formam um ecossistema. Ecossistemas podem ser coisas grandes, como uma floresta inteira, ou podem ser mais limitados. Neste exemplo, a rocha, a água e o ar representam os fatores abióticos, e os musgos, líquens e outras plantas que crescem sobre ela representam a comunidade biológica. O ambiente do Ecopark representa um ecossistema florestal, mas existe uma grande diversidade de ecossistemas, cada um com seus representantes, da fauna, que são os animais, e da flora, que são as plantas. E este ecossistema florestal faz parte de um grande bioma, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma caracterizado por ambientes de florestas úmidas, que sofrem uma grande influência da umidade que sopra do Oceano Atlântico. Por isso o nome Mata Atlântica. E aí, pessoal, vocês estão entendendo? Estão comigo? Vamos seguir? Agora nós vamos falar um pouco sobre relações ecológicas. As relações ecológicas são as relações que os seres vivos mantêm entre si. Essas relações, elas podem ser harmônicas, que são aquelas relações do tipo em que ninguém se prejudica. Todo mundo é beneficiado, ou pelo menos alguém é beneficiado sem prejudicar o outro. E outras relações são desarmônicas. São relações desarmônicas aquelas em que um indivíduo se beneficia, causando prejuízo no outro. Aqui nós temos um exemplo de uma relação harmônica interespecífica entre espécies diferentes. Nesse exemplo, nós temos musgos crescendo sobre o tronco de um cipó. O musgo está usando o cipó como um hospedeiro, mas ele é um inquilino, pois ele não causa nenhum tipo de prejuízo. Ao mesmo tempo, o cipó também está utilizando a árvore como suporte. Essa é uma relação de inquilinismo, em que um indivíduo habita o corpo do outro sem causar nenhum tipo de prejuízo. Dentre as relações ecológicas, os links
representam uma relação de mutualismo. Num líquen, nós temos uma estrutura formada por um fungo multicelular e algas unicelulares. A cor de cada líquen depende da cor da alga que forma a estrutura. Como existem algas verdes, vermelhas e marrons, um líquen pode apresentar toda uma variação nessas cores. Nessa relação, a alga beneficia o fungo fazendo fotossíntese e o fungo retira a água e os sais minerais necessários para que a alga sobreviva. As bromélias e as orquídeas que crescem sobre o tronco das árvores representam uma outra relação ecológica que também é harmônica e entre espécies diferentes, interespecíficas, que é o epifitismo. No epifitismo, as plantas epífitas fazem fotossíntese, mas se as condições ambientais não estiverem favoráveis à fotossíntese, elas utilizam suas raízes para retirar a seiva inorgânica diretamente do caule da planta hospedeira. Epifitismo, então, é uma relação ecológica que é harmônica, mas que pode se tornar desarmônica dependendo das condições ambientais. Um exemplo de relação ecológica desarmônica é o parasitismo. No parasitismo, uma espécie de ser vivo habita o corpo de outra espécie, mas retira dali nutrientes e acaba prejudicando a outra espécie. Aqui a gente tem um exemplo de um cipó que é parasita. Esse cipó tem raízes grampiformes. Essas raízes penetram no suber, que é a casca da árvore, e retiram dos canais do xilema a seiva bruta que ele vai utilizar para fazer a fotossíntese. Este é um caso de parasitismo, em que uma espécie se beneficia e a outra é prejudicada. Algumas espécies praticam o predatismo. O predatismo é quando uma espécie captura, mata e se alimenta da outra. Aqui nós temos exemplos de aranhas construindo suas teias. As teias servem para capturar pequenos insetos que vão servir de alimento para elas. Vamos aproveitar que nós estamos nesse lugar maravilhoso e vamos falar um pouquinho sobre o ciclo biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos representam como a matéria se comporta nos ecossistemas. Lavoisier já falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui nós temos vários exemplos de como a matéria segue se transformando. E essa cachoeira aqui representa uma parte do ciclo da água. A água se divide em dois grandes ciclos na natureza, o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo da água diz respeito a todas as mudanças de estado físico que ela sofre nos ecossistemas. A evaporação e as precipitações, a infiltração na água do solo e a formação de rios, lagos e cachoeiras. O grande ciclo da água contempla a água metabólica, ou seja, a água que é respirada e que é excretada pelos seres vivos, pela fotossíntese e pela respiração. Ao nosso redor nós temos representantes de outros grupos vegetais. Um outro representante dos grupos vegetais são as angiospermas, que são as plantas que produzem frutos. São angiospermas, por exemplo, as árvores que têm esses troncos ramificados, as bromélias que crescem sobre elas e essa vegetação rasteira toda. As angiospermas são plantas que são classificadas em dois grandes grupos, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. A diferença entre elas está desde a estrutura das raízes até a estrutura das flores. Mas um exemplo legal para a gente diferenciar os dois grupos é a estrutura da folha e do caule. Essa é uma folha típica de uma eudicotiledônea. Nós temos uma folha em que as nervuras que representam os canais que conduzem a seiva elaborada e a seiva bruta aparecem num padrão difuso. É uma folha larga com nervuras difusas. O caule das eudicotiledôneas também se diferencia do das monocotiledôneas, por ser um caule que tem ramificações, ou seja, tem galhos laterais. O caule das monocotiledôneas também é um caule que cresce ereto, sem ramificações laterais. Pode conter folhas laterais, mas não tem ramificações. Um exemplo de caule de monocotiledôneas é o caule da taquara lixa. É um caule do tipo colmo, que tem nós e entrenós bem visíveis
e que não tem ramificações laterais. Esse é um caule tipo colmo oco. Ele pode ser também o caule tipo colmo cheio, como é o caso da cana-de-açúcar. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre cadeias alimentares. As cadeias alimentares são as relações tróficas, as relações de produção e consumo de alimento entre os seres vivos. Nas cadeias alimentares nós temos 3 níveis fundamentais. Os produtores, que é o nível representado pelas plantas e pelas algas, que são seres que fazem fotossíntese, e os consumidores, que são os seres que se alimentam do que as plantas produzem e uns dos outros. Aqui a gente tem um exemplo do coelhinho, que representa um consumidor primário. Por que ele é um consumidor primário? Porque ele se alimenta diretamente de um produtor, que é uma planta. Nas cadeias alimentares, quem consome o consumidor primário é o consumidor secundário, quem consome o consumidor secundário é terciário e assim por diante. O último nível das cadeias alimentares é representado pelos decompositores. Os decompositores são os organismos que deterioram a matéria orgânica e transformam ela de novo em matéria inorgânica. São os fungos, bactérias e alguns protozoários que conseguem fazer a decomposição da matéria e a reciclagem da matéria. As diferentes atividades antrópicas, as atividades que o homem faz na busca da produção de bens de consumo e da sua melhoria de qualidade de vida, podem ter alguns tipos de impactos negativos no ambiente. Esses impactos negativos se manifestam na forma de poluição, que pode ser a poluição da água, do ar e do solo. Aqui nós temos o exemplo de um lago que sofreu um processo natural de eutrofização. A eutrofização é o aumento da fertilidade da água, que é provocado pelo acúmulo de materiais orgânicos que são decompostos e que no seu processo de decomposição acabam liberando nutrientes como o fósforo, o potássio e o nitrogênio. Esses nutrientes favorecem o crescimento de uma série de outras algas que são algas plantônicas que ficam na superfície. O processo de decomposição em si consome oxigênio e essas algas impedem que a luz do sol penetre até o fundo, onde outras algas fotossintetizantes produzem o oxigênio que é consumido por toda a comunidade respiradora do lago. Esse é um ambiente eutrofizado naturalmente. Quando nós, seres humanos, despejamos esgoto na água dos rios, dos lagos e até no mar, nós causamos um processo de eutrofização artificial, que pode acabar com a mortalidade dos peixes e respiradores aquáticos. Nem todas as atividades antrópicas precisam causar impactos negativos no meio ambiente. É por isso que existe um termo chamado sustentabilidade. A sustentabilidade diz respeito ao uso de recursos naturais e de fontes de energia de forma a não esgotar suas fontes. Aqui no Ecoparque todas as atividades são autossustentáveis. Durante a prática de arvorismo, as trilhas suspensas são feitas de madeira que provém de reflorestamento. O revestimento das trilhas, os bancos de madeira, a sala de aula e toda a estrutura dos habitáculos também é feita de madeira reflorestada. Mas não para por aí, são várias outras atividades que também estão contemplando a sustentabilidade. O Grupo Itaeco oferece uma série de atividades que também são sustentáveis, como o passeio do funicular, que é movido todo por energia solar, e a estação galeria, que também é construída de madeira reflorestada, movida a energia solar e que utiliza a água da chuva no seu sistema de saneamento. Muito bem, galera! Agora que a gente já aprendeu um pouco mais sobre ecologia e alguns conceitos fundamentais, vamos para algumas dicas importantes sobre o nosso comportamento e sobre etiqueta durante a nossa trilha. Não toque nas árvores, pois sempre há o risco de contato com espinhos e lagartas que podem causar alguns acidentes. Use calçados adequados e roupas adequadas. Hidrate-se, se possível use sua garrafinha. Faça silêncio e ouça a natureza. Procure se conectar com o ambiente. Tu é responsável pelo teu lixo. Encontre as lixeiras e descarte-os corretamente. Não colete frutos, flores ou outros espécimes da trilha. Na trilha ficam apenas as suas pegadas e dela você leva apenas as suas lembranças.